Para nós iniciarmos essa manhã de terça-feira, eu queria fazer uma pergunta, dessas perguntas assim meio piada sem graça, pode ser? Eu queria que você colocasse no comentário aí, quantos lados tem uma xícara? É uma pergunta de nerd, né, que eles falam. Quantos lados tem uma xícara? Inclusive a pergunta original, né, que a gente ouve por aí é de qual lado da xícara fica a asa, né? A xícara tem uma asa, eu nem tô com a xícara aqui hoje, mas tem uma asa na xícara, né, onde a gente pega. E a pergunta, quando eu era criança, que a gente ouvia muito, era de qual lado da xícara fica a asa. Isso aí vai te ajudar. Se você lembra dessa pergunta, você vai saber a resposta de quantos lados tem uma xícara. Viu? E essa pergunta, aparentemente meio assim aleatória, ela tem um motivo importante para a gente estar conversando hoje. Então vamos lá, vou esperar ver nos comentários aí se você sabe qual que é a resposta. Aí o Daniel já colocou aí. 2 lados, né, da Renata também, exatamente, 2 lados. Inclusive a resposta da outra pergunta, de qual lado fica a asa? Do lado de fora, viu, Isa? Não é do lado direito, não. A asa da xícara fica do lado de fora. Então a xícara tem o lado de dentro e o lado de fora. E isso tudo para falar uma coisa que você também já sabe. Nós, seres humanos, também temos 2 lados, o lado interior e o lado exterior. Se você acha que o ser humano tem 2 lados, né? É o bem e o mal, não, pensa nisso não, tá? Não é assim que a palavra de Deus diz, não. Mas nós temos sim 2 lados, o lado interior e o lado exterior, tá certo? Eu quero ler com você um versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 16 e 17, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, o homem interior é o nosso espírito, né? A nossa alma, nossos sentimentos, as emoções são expressas pelo homem interior. E o homem exterior é o que a gente vê, né? É o que... Na verdade, o homem exterior é aquele que tem um comportamento, né? Então, o sentimento, as emoções são expressas pelo homem exterior, mas elas são produzidas no interior, não é verdade? E tudo isso para a gente falar o quê? Algo que a gente fala com certa frequência aqui nas lives, nos domingos, e como eu disse outras vezes, não há novidade nessa fala, mas é importante repetirmos mais e mais vezes para que isso produza em nós, não é? Um entendimento, uma reflexão e que a gente possa praticar essa palavra. Para a gente expressar no nosso homem externo, no exterior, as coisas que nós queremos fazer, o nosso interior precisa ser transformado primeiro, sabe? Se nós queremos experimentar o que a gente nunca experimentou, primeiro a gente tem que mudar internamente. Primeiro a gente tem que mudar a forma que a gente pensa, a forma que a gente lida com as coisas dentro de nós. Porque... Vamos ler a palavra? Romanos 12, 2. Se você está com a sua Bíblia aí, abra por gentileza. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Eu vou ler com vocês na nova versão, na NVT, né? Nova versão, esqueci agora o significado. Acho que é a nova versão transformadora, isso. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então olha que interessante o que Paulo está falando aqui. Primeiro, uma coisa que talvez seja fora daquilo que a gente imagina inicialmente. Paulo fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
Porque imitar comportamento, na verdade, isso não tem valor, gente. A realidade é essa. Porque se você e eu temos um Pai, um Deus, que conhece o seu e o meu interior, Ele conhece a sua e a minha intenção, qual é a razão de eu exteriorizar algo que na verdade não é meu? Exemplo, vamos lá, se você já leu o Novo Testamento, você já viu como que Jesus lidava com os fariseus e os religiosos da época, né? Ele falava que essas pessoas, elas por dentro, elas não agiam de acordo com a vontade de Deus e por fora ficavam expressando coisas boas. Por exemplo, vocês ficam aí fazendo jejum na praça, mostrando como vocês estão tristes, como vocês estão abatidos e tal, sendo que isso tem uma razão. A razão é simplesmente para que as pessoas vejam, para que vocês sejam glorificados, né? E nós sabemos que nós não estamos aqui para sermos glorificados. Nós estamos aqui para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Se nós oramos pela cura dos nossos amigos, dos nossos irmãos, não é para a nossa glória, para a nossa alegria somente, mas é para a glória do Senhor manifesta através da cura, através das bênçãos. Não é verdade? Porque uma coisa que eu sempre pensei, e eu já compartilhei, se eu não me engano, com você, mas eu vou falar de novo hoje. Pensa comigo, se a gente nasceu de novo, a gente teve uma experiência nova, linda com o Senhor, somos nova criatura e tal, e não tem um propósito para o outro. O propósito é só para nossa, né? A gente está aqui para a gente ser glorificado, para a gente crescer. A gente ia nascer de novo, ser transformado pela palavra de Deus, e a gente ia direto para o céu, gente. Não tem porquê ficar aqui para a gente ficar se engrandecendo. Mas se você e eu estamos aqui depois de termos uma nova experiência, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de nova vida, é para que através da nossa vida, essas bênçãos que nos alcançaram sejam também levadas a outras pessoas que ainda não alcançaram. Então o que eu quero dizer com isso? O propósito daquilo que nós exteriorizamos não pode ser para a gente ser glorificado como o fariseu fazia. O fariseu, no Novo Testamento, fala que ele estava lá fazendo as coisas e tal, todo religioso, para que as pessoas o reconhecessem como santo, para que as pessoas o reconhecessem como bom, como capacitado, como que conhece a Bíblia, né? Na época, a Torá. E se fosse esse o propósito do ser humano, Jesus teria dado muito valor para os fariseus, não é verdade? Mas não foi isso que ele fez. Porque o propósito nosso aqui é o oposto. É engrandecer e glorificar o nome do Senhor. É que o reino de Deus, por meio das nossas vidas, seja alcançado, seja crescido, acrescentado almas e pessoas a esse reino maravilhoso. Então, não se iluda, tá? Se você está buscando um comportamento que é bacana, que é bonito e tal, cuidado com a religiosidade. Cuidado, porque se o nosso interior não estiver transformado, se no nosso interior uma identidade muito bem estabelecida não existir, qual identidade? A de Cristo em nós. Aí a parte exterior, ela realmente fica vazia. A parte exterior vira uma casquinha, que qualquer coisa já mostra que não tem nada disso, não é? A gente se torna como os fariseus. Infelizmente, é a verdade. A gente tem que ser transformado, né? A gente leu em Romanos 12 agora. Nós temos de ser transformados por uma maneira do nosso pensar. A gente tem que ser transformado primeiro no interior. A gente tem na palavra vários textos que mostram que é necessário que a gente seja transformado de dentro para fora. Por isso que o nome dessa live é Causa e Consequência, do interior para o exterior. Porque você e eu temos vamos dizer assim, é mais fácil para nós irmos por aquilo que nós estamos vendo, não é? Eu estou vendo uma pessoa agindo de uma maneira que eu acho interessante, eu falo assim, vou agir assim também. Vou agir assim também. E a gente nem sabe o motivo, talvez.
bacana, gostei, uma pessoa está falando dessa maneira, eu vou usar esse vocabulário também. E a verdade é que se a gente muda, né, no reino de Deus, vamos falar de cristianismo aqui, tá? Se no reino de Deus eu quero expressar a vida de um cristão, primeiro eu tenho que ser cristão. Primeiro eu tenho que ser cristão. Porque senão eu viro um religioso, senão eu viro uma pessoa que não tem vida. E o mais lindo no Evangelho, e que mostra, inclusive, que é importante a gente mudar de dentro para fora, é que tudo isso que a gente vê no exterior dos servos de Deus, dos cristãos verdadeiros, é produzido por meio de uma outra pessoa, não dele, mas por meio do Espírito Santo que nele habita. Então, vamos lá. Você quer ter uma vida diferente, você quer expressar no homem exterior, né, na parte exterior do seu corpo, as bênçãos, a glória do Senhor, você quer expressar a vida de Deus, o Espírito Santo tem que habitar dentro de você. E se o Espírito Santo não habitar dentro de você, não tente. Aí eu vou repetir o que está escrito em Romanos 12, olha só. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não adianta imitar nem os deste mundo e nem o do cristão. Não adianta imitar. Porque se na transformação não for de dentro para fora, a gente já sabe que vira hipocrisia. Não é verdade? Em Mateus 12, 34, na parte B, Jesus fala assim: pois a boca fala o que o coração está cheio. E do que está cheio o nosso coração? Do que está cheio o nosso coração? Nós temos buscado as coisas do alto? Porque se nós buscarmos as coisas do alto, nosso coração vai estar cheio da palavra de Deus. E nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Precisamos estar cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Porque Ele, é o Espírito Santo, através das nossas vidas, que vai transformar o nosso comportamento. Não simplesmente reformar, não simplesmente modificar, porque à minha volta eu estou vendo pessoas que estão com um comportamento determinado e agora eu vou começar a aparecer com eles para me enturmar melhor, para ser aceito no meio social. Não, a transformação ela vem de dentro para fora. Não é? Em Marcos, capítulo 7, versículo 18 ao 23, eu queria ler com você, que é o versículo que eu li um pedacinho dele agora, né? Se você tiver com a sua Bíblia, abra por gentileza em Marcos 7, versículo 18 a 23. Jesus diz assim: vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Em seguida, acrescentou, essa é a parte que eu quero que você preste atenção, tudo bem? Vamos lá, no versículo 20. Aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Sabe, gente, a religião ou a religiosidade, ela até tenta te mudar, só que ela tenta te mudar de fora para dentro. É o que eu falei. É um círculo social que todo mundo anda daquele jeitinho, fala com aquele trejeito, tem um costume X, Y, e a gente começa a andar junto e começa a querer parecer para ficar mais confortável, não é? E aí a religião costuma conseguir fazer bons hipócritas, né? A religiosidade, ela realmente transforma a gente, só que externamente. E isso é tão ruim que, além da gente não conseguir ser transformado de fato pela religiosidade e se transformar num hipócrita, né? A realidade é essa, infelizmente, porque a gente pensa de uma maneira, a gente acredita numa coisa e a gente tenta expressar aquilo que a gente não acredita.
porque a gente fala aquilo que a gente não tem nem interesse em viver. Porque uma coisa é eu falar daquilo que eu quero viver em Cristo, mas eu estou sendo aperfeiçoado pela palavra. Outra coisa é eu falar daquilo que Cristo fez na minha vida, sendo que não fez. Isso é hipocrisia, concorda comigo? A questão é que a religião, ela sempre vai deformar o homem, com a desculpa de reformar. É isso que acontece. Mas de dentro para fora, é só o Espírito Santo que pode nos transformar. É pegar o John velho, destruir esse John velho, arrancar esse coração de pedra, esse coração que não obedece, esse coração que é desobediente, e colocar um novo coração, um coração disposto a obedecer, um coração que ama a Deus, um coração que tem prazer na palavra do Senhor e na palavra dele medita. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer na minha e na sua vida, não é? A religião vai tentar te mudar de fora para dentro, só que ela não consegue te mudar para dentro, é só fora mesmo. Ela vai criar legalismo, regras, vai tentar te manipular, e o cristianismo vai nos transformar de dentro para fora, começando pelo novo nascimento. E a partir do novo nascimento, nós vamos sendo aperfeiçoados até a volta de Cristo Jesus. É assim que a palavra diz. Nós vamos recebendo, dia após dia, o crescimento e a maturidade cristã. Porque uma das coisas que, não sei você, mas eu ficava bem frustrado com a minha vida antes de entender o Evangelho, de ter uma experiência transformadora com o Senhor, é essa coisa, né? A gente muda o exterior e depois fica lá no topo da curva, né? Se sentindo espiritual. Aí acontece alguma coisa e a gente vai, ó, e depois de novo. E fica nessa montanha russa. Sendo que o que a palavra de Deus tem para nós é uma vida de crescimento contínuo. É não uma montanha russa, mas uma escada. Onde nós hoje somos melhores do que ontem, e ontem fomos do que anteontem, e amanhã seremos melhores do que hoje, é o que a palavra de Deus tem para você e para mim. Um crescimento, uma maturidade constante e contínua, para que nós possamos ir de fé em fé e de glória em glória. Não a nossa glória, mas a glória do Senhor. A prioridade da vida do cristão, ela só vai poder ser vivida a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente tem uma nova mente em Cristo Jesus, sabe, gente? Não adianta a gente querer viver aquilo que não habita em nós, aquilo que não existe em nós. Por isso que a pergunta mais importante dessa manhã para você e para mim é: você já recebeu o Espírito Santo? Você já é uma nova criatura? Ele já habita em você? Porque para a gente ter uma nova identidade, para a gente ser realmente transformado pela palavra, para que essa palavra produza vida nas nossas vidas, é por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a letra mata. Quem vivifica essa palavra em você e em mim é o Espírito Santo. Então a pergunta, eu repito, você já recebeu o Espírito Santo? E talvez você tenha recebido o Espírito Santo, não é? E está ainda talvez sentindo que precisa de algo mais. Tem sido na minha vida assim muitas vezes. E a pergunta para você que já recebeu o Espírito Santo é: você tem se enchido? Ou você tem se permitido que o Espírito Santo te encha dele? Porque também é uma decisão sua e minha. É maravilhoso, o Jean falou ontem, e temos falado repetidas vezes, que nós somos seres livres, temos liberdade de escolha. Então cabe a você e a mim decidir, tomar a decisão, primeiro, de receber o Espírito Santo na sua vida, sabendo que a decisão de recebê-lo é que vai tornar possível a transformação de dentro para fora. Porque a causa dessa transformação, ela foi muito bem estabelecida na palavra de Deus. Não pense você que a consequência, né, que a parte externa, ela vai ser gerada por uma causa além do Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo em nós que opera essa transformação, que opera em nós
o agir, o querer, o transformar, o crescer na palavra. E se nós já nascemos de novo, precisamos buscar ao Senhor o tempo todo. Precisamos nos permitir ser cheios do Espírito Santo. Nós temos um Deus que nos ama tanto, tanto, que nos permite escolher. Escolher segui-lo, escolher não segui-lo, escolher buscá-lo, escolher estar na presença dele. Ontem, minha esposa e eu estávamos orando e o Espírito Santo falou no meu coração e colocou a alegria no meu coração, porque hoje você e eu podemos falar diretamente com o Pai. Você tem noção de como isso é maravilhoso? Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Antes de Jesus vir à Terra como homem encarnado, morrer por mim e por você e ressuscitar, antes de Jesus entregar a nós o Espírito Santo, o Consolador, no Velho Testamento, para você e eu clamarmos a Deus, orarmos, sabe o que era normal de acontecer? Tinha exceções, sim, mas o normal era o povo ir até o profeta e clamar ao profeta que clamasse a Deus. O povo ia até Moisés e falava: Moisés, a gente não aguenta mais, fala com Deus aí. Era assim que funcionava. E hoje você e eu temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, que é quem rasgou o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, nos dando livre acesso a Deus. Ele rasgou o véu de alto a baixo. E por causa desta maravilhosa graça que nos alcançou, que nos permite estarmos hoje falando com o Pai diretamente, né, por intermédio apenas de Jesus, que habita em nós, isso é maravilhoso. Isso é um privilégio que nós temos. E você e eu temos a possibilidade de ter uma intimidade maravilhosa com esse Deus. E cabe a nós o que então? Cabe a nós tomarmos a decisão. A decisão de recebermos o Espírito Santo. A decisão de andarmos de acordo com a vontade de Deus. A decisão de sermos transformados não de fora para dentro, porque isso é impossível, mas de dentro para fora, para o Senhor ser glorificado, que é outra coisa também, pessoal, que é perigoso, tá? Se você acha que Deus está aí, tipo o gênio da lâmpada, né? Fale se você tem 5 desejos, né? Porque tudo que vocês pedirem eu vou fazer, né? Pessoal, vamos lá. É de acordo com a vontade de Deus. Se você acha que Deus existe, que Deus está aqui te dando todo o acesso a Ele, te dando o Espírito Santo. Se você acha que isso é para você ser glorificado, você está super enganado. Eu já peço desculpa aí por estar te trazendo uma notícia que talvez você não goste, né? Mas tudo quanto nós formos fazer, que seja para a glória de Deus. Sabia disso? Se você é bem sucedido profissionalmente, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Se você tem recursos financeiros, não é para a sua glória, é para a glória de Deus, para que você possa, por meio das suas finanças, abençoar outras pessoas. E se você e eu vivemos diferente do que a palavra diz, é lamentável, porque a gente está vivendo muito menos do que o que a palavra tem para mim e para você. Você percebe a grandeza do Evangelho? Deus tem para você e tem para mim uma vida de bênçãos, muito além daquilo que nós imaginamos, para a glória dele. Eu recomendo que você leia, se você não leu, um livro do Francis Chan chamado O Deus Esquecido. Fala sobre o Espírito Santo. Maravilhoso. E um outro livro dele também, que falou muito ao meu coração, é o do Francis Chan e da Lisa Chan, esposa dele, que é Você e Eu para Sempre. Nesse livro, Você e Eu para Sempre, o comecinho dele já fala sobre o casamento, né? É um livro voltado para casais. Como que a gente às vezes se engana, né? Quando eu me casei, o pastor falou comigo e com a minha esposa assim, que a gente deveria fazer o outro feliz. E é verdade, não é? É muito mais importante eu fazer a minha esposa feliz do que eu buscar a minha felicidade por meio da vida dela.
mas o Francis Chan trouxe essa palavra e depois eu ouvi também de outros pastores, o pastor Horácio fala também bastante, que o nosso casamento, o meu casamento com a Dilemara, ele deve ser para a glória de Deus. Gente, isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Isso mostra que tudo é para a glória dele. Tudo. Se nós estamos comendo, se estamos hoje conversando, se estamos hoje meditando, se estamos fazendo o que quer que seja para a glória de Deus. Você tem buscado o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, você permite que ele encha a sua vida com a glória dele? Hoje é dia da gente se reconciliar com o Senhor. É dia da gente ser transformado de dentro para fora. E aí a gente vai demonstrar externamente o reino de Deus. Por quê? Para a gente mostrar que a gente é bom? Não, de forma alguma. Mas por meio da nossa vida, por meio daquilo que estamos exteriorizando, que está dentro de nós, vamos formar discípulos de Jesus. Vamos expressar o amor de Cristo e alcançar o próximo. Sabe, gente? O propósito de Deus para você e para mim é que nós sejamos uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Para isso precisamos do Espírito Santo habitando em nós. Amém, querido?